Olá! A gente vai mergulhar agora numa das ideias mais radicais de Freud. Como é que uma experiência puramente emocional, um trauma psíquico, pode se transformar num sintoma físico, concreto? É uma jornada fascinante, bem no comecinho da psicanálise, direto para o coração dessa conexão entre mente e corpo. O ponto de partida é um verdadeiro enigma. Pensa nos neurologistas do século XIX, gente como Charcot e o jovem Freud. Eles recebiam pacientes com paralisias, com dores reais. Mas quando examinavam, nada. Nenhuma lesão, nenhum problema neurológico que explicasse aquilo. A pergunta era muito desconcertante. Se a causa não está no corpo, onde é que ela pode estar? Para a gente tentar solucionar esse mistério, vamos seguir os passos da investigação do Freud. A gente começa com o enigma dos sintomas, depois vai atrás da origem deles no trauma psíquico, entende como a emoção bloqueada vira um sintoma e, no fim, vê o legado dessa descoberta toda. Então vamos nos transportar para lá, para o Hospital Salpêtrière, em Paris. Lá, o grande mestre da neurologia, Charcot, mostrava casos clínicos que eram um desafio para a medicina da época. Eram pacientes com sintomas físicos muito reais, mas que a anatomia, a fisiologia, simplesmente não tinham resposta. E essa distinção que a gente vê aqui é o pulo do gato. De um lado, a medicina tradicional procurava uma causa orgânica, sabe? Um problema no hardware, uma peça quebrada no corpo. Mas nesses outros casos, que na época eram chamados de histeria, o hardware parecia perfeito. O problema, como Freud começou a desconfiar, estava no software. O sintoma era físico, mas a origem dele era puramente psíquica. E aqui vem a grande pista que o Freud seguiu. A resposta não estava no presente do corpo, mas sim no passado da mente. Ele começou a perceber que a origem desses sintomas estava ligada a algum evento que, embora a pessoa tivesse esquecido, se recusava a ir embora de verdade. E com isso, a gente chega na definição de trauma psíquico. E veja bem, não é só um evento ruim. É uma experiência tão forte, tão avassaladora, que a mente não dá conta de processar. Para se defender, ela simplesmente expulsa essa lembrança da consciência. O problema é que, mesmo reprimida, a lembrança não desaparece. E aqui está o coração de toda a teoria. Freud percebeu que qualquer experiência tem dois componentes que podem se separar. Um é a lembrança do fato, a representação, a imagem mental, e o outro é a carga emocional que vem junto com ela. Essa carga ele chamou de afeto. O primeiro passo da defesa da mente é reprimir a lembrança. A ideia, a imagem do que aconteceu é jogada para debaixo do tapete, para o inconsciente. É uma tentativa clara de esquecer aquilo que é intolerável demais para se saber. Só que, e aqui vem a grande virada, essa repressão funciona para a lembrança, mas não funciona para a emoção. A energia, a quantidade de afeto ligada àquela memória não some. Ela fica presa, como a gente vê aqui, fica ali buscando desesperadamente uma rota de fuga. Esse conceito de afeto estrangulado é fundamental. A imagem de uma represa ajuda a entender. A lembrança é a estrutura, que agora está submersa, esquecida. Mas a pressão da água, a energia emocional, continua ali, forçando as paredes procurando qualquer rachadura para escapar. Então, se essa energia emocional está presa e não pode ser liberada do jeito normal, falando, chorando, reagindo, para onde ela vai? Ela precisa encontrar um caminho alternativo. E é exatamente aqui que Freud propõe um mecanismo central por trás dos sintomas, a conversão. Esse fluxo aqui ilustra o processo perfeitamente. A energia psíquica que não foi descarregada dá um salto misterioso para o corpo. Ela é convertida de uma angústia mental para uma inervação física, como uma dor ou uma paralisia. O corpo se torna o palco de um drama que a mente não consegue suportar. Mas a genialidade da descoberta vai ainda mais longe. Freud percebeu que o sintoma não é aleatório, não é só um escape de energia, é uma mensagem cifrada. Existe uma conexão simbólica muito profunda entre a forma que o sintoma assume e a natureza do trauma original. Olha só a lógica poética e ao mesmo tempo trágica disso aqui. No famoso caso de Elisabeth von Ranne, por exemplo, as dores que ela tinha nas pernas estavam simbolicamente ligadas aos conflitos dela sobre que passos ela deveria dar na vida. O corpo estava literalmente encenando o dilema moral dela. Por isso, o sintoma é uma engenhosa solução de compromisso criada pelo inconsciente. É uma solução porque protege a consciência do conflito, mantendo o equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele esconde o conflito, transformando-o em algo físico, ele também revela esse conflito para quem souber decifrar a sua linguagem simbólica.
E todo esse mecanismo, o trauma, a repressão, o afeto estrangulado e a conversão simbólica, se tornou a pedra fundamental da primeira grande teoria de Freud sobre a formação das neuroses. Essa citação resume a descoberta de forma brilhante. Ela mostra que o passado, mesmo o passado esquecido, continua agindo no presente. Para esses pacientes, a lembrança inconsciente ditava o sofrimento através do sintoma, de um jeito que a consciência não conseguia entender. Isso nos leva a uma perspectiva muito profunda sobre a condição humana. Mostra que, às vezes, uma dor no corpo não é só uma dor no corpo. Pode ser um arquivo, um memorial de uma história que não foi contada, de uma verdade que não pôde ser dita de outra forma. E a gente encerra com esta pergunta que mais de um século depois continua nos desafiando. Ela nos convida a escutar não apenas o que as pessoas dizem, mas também o que os seus corpos silenciosamente expressam. Afinal, se um sintoma é uma linguagem, o que será que ele está tentando comunicar?